Amém? Glórias a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Nesta hora nós queremos saudar a igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, os irmãos presentes, os irmãos que estão nos acompanhando pelas redes sociais, pela internet. Que seja um domingo abençoado para nós, para as nossas famílias, tá? Como é bom começar já pela manhã louvando ao Senhor, né? A oportunidade que Ele nos dá, às vezes uma luta contra a nossa carne, mas é libertador. A gente está aqui, isso é uma batalha, né? E uma batalha que a gente já sabe o resultado, é bênção, porque louvor, leitura da palavra, é tudo que a carne nem o adversário querem. Mas quando louvamos ao Senhor, quando meditamos na sua palavra, quando estamos em comunhão, estamos do lado do exército certo, que é o do Senhor Jesus. Bem, nós vamos dar continuidade ao estudo do livro de Eclesiastes. Hoje é o capítulo de número 6. Tá? É o finalzinho, vamos dizer assim, desse dilema do homem sobre riquezas ou busca muito incessante neste mundo e as coisas moderadas, vamos dizer assim, tudo niveladas pela morte, né? E a partir do 7, aí muda um pouco o foco. Tá? Então vamos ler o capítulo de número 6. Eu vou ler na versão ARA, porque esse capítulo 6 ele tem uns versículos ou outro bem difícil na revista corrigida ou na corrigida fiel, mas pode ser colocado. Tá? Pode ser colocado, a gente vai comentar. A gente vai comentar o versículo 10, por exemplo, é tido como bem difícil por todos os comentaristas. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus, no capítulo 6 de Eclesiastes. Há um mal que vive debaixo do sol e que pesa sobre os homens. O homem a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja. Mas Deus não lhe concede que disso coma. Antes, o estranho o come. Também isto é vaidade e grave aflição. Se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos até avançada idade, e se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que ele, pois debalde, né, ou em vão, vem o aborto e em trevas se vai, e de trevas se cobre o seu nome. Não viu só o sol, nada conhece, todavia tem mais descanso do que o outro. Ainda que aquele vivesse 2 vezes 1000 anos, mas não gozasse o bem. Porventura não vão todos para o mesmo lugar? Pois, desculpe, todo trabalho do homem é para a sua boca, e contudo nunca se satisfaz o seu apetite. Pois que vantagem tem o sábio sobre o tolo, ou o pobre que sabe andar perante os vivos? Melhor é a vista dos olhos do que o andar ocioso da cobiça. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. A tudo quanto há de vir, já se lhe deu o nome, e sabe-se que é o homem, e que não pode contender com quem é mais forte do que ele. É certo que há muitas coisas que só aumentam a vaidade, mas que aproveita isto ao homem? Pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais gasta como sombra? Quem pode declarar ao homem o que será depois dele debaixo do sol? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nos abençoa na meditação, nesse estudo da Escola Bíblica Dominical, que o Teu Espírito Santo
nos preencha, Senhor, enche os nossos corações, fale a cada um de nós, nos auxilie, nos assista em tudo, ó Deus, porque somos dependentes totalmente, ó Deus, da tua graça e da tua misericórdia. Abençoa-nos, ó Deus, a todos nós e os que estão remotamente pela tecnologia, Senhor. É a oração que fazemos a Ti e já te agradecemos em o nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Os irmãos podem estar assentados. Os irmãos viram que é um capítulo com poucos versículos, ele tem 12, mas ele no primeiro momento parece rebuscado. Você lê, não é? Esse capítulo com 12 versículos e você fica com a sensação de que você apenas leu, mas não conseguiu tirar praticamente nada dele. Assim, o que é que ele quis dizer nisso, com essas poucas palavras de 12 versículos? Não é? E é realmente assim, fazendo uma introdução, um capítulo difícil, onde a maioria dos comentaristas, eles entendem que o início do 6 é uma continuidade, eu concordo, do final do 5, e a gente vai ver por quê, tá? A gente vai projetar depois o versículo 18, 19 e 20, que são os últimos versículos do 5, para entender um pouquinho essa entrada aqui do 6, né, do 1, 2, perdão, do 1, 2 e 3. E a partir de determinado momento, provavelmente aqui do versículo 8 ao final, tá? Alguns consideram até a partir dos seguintes ali, 4, 5, 6, são aquelas perguntas, não seria retórica, né? Aquela que já tem a resposta, mas seria reflexiva, aquela que os homens fazem e fica no ar, para que ele apenas reflita o quão longe nós estamos do verdadeiro conhecimento, né? Para que a gente, vamos dizer assim, cada vez mais nos conheça e conheça a Deus. O quão o pecado distanciou o homem de Deus e o quanto fez o homem um ser muito perdido, sem saber as coisas. Estava próximo a Deus, não é? Feito à sua imagem e semelhança, não deixou de ter essa característica assim, de imagem e semelhança, apenas, vamos dizer, nesse aspecto. Por quê? Porque, se os irmãos lembrarem, Tiago, que já é lá no Novo Testamento, depois de Hebreus, ele vai citar inclusive isso, que a nossa boca não deve amaldiçoar, né, de maneira gratuita o homem, porque a gente estaria fazendo isso sobre aquilo que é a imagem e semelhança de Deus, né? Ainda que seja um ser corrompido. Por quê? Porque nós também estamos nesta situação. Então, tudo isso aqui que nós estamos falando já faz parte desse estudo desse capítulo 6, que realmente é uma espécie de transição para entrar o 7, onde a questão da sabedoria, da morte, ou seja, quase que uma maneira de dizer, olha, a gente estudou os iniciais e a conclusão que a gente chega é essa, que nós sabemos muito pouco. Isso é uma verdade, né, irmãos? Isso é uma verdade. O homem vive, muitas vezes, combatendo, e nós vamos ver isso no versículo 10, que é o versículo, talvez, das perguntas sem respostas, mas que faz a gente refletir, combatendo contra Deus, lutando contra aquele que é mais forte do que nós, e que isso não adianta, é uma luta em glória, é uma luta que não faz o menor sentido. Então, o homem nunca quer admitir que a situação que nós vivemos, tudo o que acontece debaixo do sol, antes, na nossa geração e o que vem depois, né, praticamente tudo é fruto da nossa queda, do nosso querer andar sozinho, não dá crédito à palavra de Deus, não é? Como se Deus fosse um ser mentiroso, dizendo que se ele comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, morreria, e eles pagaram para ver, e viram que morreram, né?
mais do que biologicamente, porque eles morreram em delitos e pecados, ficou a situação do homem diante de Deus, não é? E se não fosse a misericórdia de Deus para resgatar o homem, o caminho do homem seria uma sequência como se fosse uma cachoeira que vai caindo em determinados patamares, mas só tem um sentido, ela só vai descendo. Só vai descendo, descendo, descendo e vai para algo sem fim, não é? Então, a Bíblia, né, é comum nós ouvirmos alguns pregadores falarem, ela mostra muito bem, se nós formos honestos, vermos do Gênesis ao Apocalipse e começarmos a meditar, nós vamos aprender pelo menos duas coisas. Quem é o homem? E a gente sempre vai querer falar do outro. Quase sempre no primeiro momento, quem é o homem? O outro. Não, é toda a humanidade. Você inclui todos, inclusive o leitor. E quem é Deus naquilo que ele quis se revelar ao homem. Né? Porque Deus é insondável. Deus é insondável. Você não consegue sondar Deus na sua plenitude. Não tem como, né? Isso também. Então, essas duas características vai ficar clara na Bíblia. Então, nós que lemos a Bíblia, nós temos que entender isso, né? Nós temos que entender isso. Tem uma frase que é mais ou menos assim, irmãos, de um estudioso desse livro de Eclesiastes, antigo, de séculos passados. Ele disse um negócio que me chamou muito a atenção, a frase não é minha, ele diz assim, que o homem, muitas vezes, acha que Deus está sendo injusto com ele, como homem. Isso é uma primeira, não é? O homem acha que Deus está sendo injusto com o homem. E aí este escritor estudioso, ele vai dizer, ele dá um ponto e vírgula e diz, na verdade, Deus está mostrando ao homem a necessidade que o homem tem de Deus. Deus está tirando assim um véu para que você veja o quão você é necessitado. E não que você tem direitos. Porque essa é a posição do homem pecador, do homem longe de Deus. É achar que Deus foi injusto com ele durante a vida. Como se ele tivesse direito. Ele não olha para trás, não vê de onde veio, não vê toda a história. Quando, na verdade, Deus, por amor, está mostrando ao homem, meu amado, olha o quanto você é necessitado. Porque se Deus não faz isso, o homem ia ficar eternamente achando-se um ser com direitos e que ele tem duas saídas. Ou esse ser maior dá os direitos que nós temos, como se tivéssemos, ou este ser humano estuda, que como para um dia combater e superar este ser maior. Não é o que é muito comum em filmes aí, né? O que é muito comum em filmes. Então você observa que essas duas linhas estão sempre assim. O homem está se achando, um dia ele é recompensado, aquele final feliz, ou ele combate e a humanidade se sai vitoriosa. Aí tem um herói aí, né, qualquer. Quando na verdade Deus está mostrando para o homem a grande necessidade que o homem tem, não é? E não do nada. E não do nada, porque Deus poderia mostrar, mas como assim necessidade? Porque como eu vim parar aqui? Aí está na palavra. Falta o homem querer ou dar crédito ou não dar crédito ao que está na palavra. Pois não, Claudinha? Até o senhor me fez lembrar, geralmente, agora até que parou um pouco, mas tem esse filme, tá ligado? Geralmente esse filme, tipo assim, Fúria de Titãs, essas coisas, sempre tem um homem, né? Não, eu vou lá, eu vou vencer o Deus do Olimpo. É como, tipo isso, né? O homem querendo vencer Deus, né? Vencer os deuses, ser maior do que Deus, né? Perfeito, né? Isso aí há vários comentaristas sobre filmes, e no final eles falam assim,
Toda a ideia que o homem tem desses filmes, seja de herói, de vilão, tudo vem, na verdade, do conhecimento da Bíblia. Se o homem não tem, nem que seja relances ou flashes da Bíblia, nem isso ele produziria. Entendeu? Então, a Bíblia, amém? Então, foi necessária essa introdução, porque vai facilitar, porque é um capítulo, tá, que fala disso aí. Aí eu estou com as duas versões, posso ler agora um pouquinho na revista corrigida. Vamos lá. Há um mal que tenho visto debaixo do sol, que muito frequente entre os homens. Interessante que ele fala aqui da frequência, ou seja, não é tão esporádico. É algo que acontece com determinada frequência. Um homem a quem Deus dá riqueza, quem deu? Deus. Fazenda e honra, e nada lhe falta de tudo. Você observa que tem a palavra honra aqui. Tá? Nada lhe falta de tudo quanto. Mas Deus não lhe dá, quem veda, isso é Deus, poder para ir comer. Antes, o estranho tem isto é vaidade e má enfermidade, ou aflição. Aí eu ia pedir, se o irmão Carlos puder, a gente ir lá para o 5, que é onde a gente terminou, só para a gente ver o 18, dizer, ou se quiser, para a gente não perder muito tempo, só colocar o 19. Só o 19 do 5. Olha aqui. Aí eu vou pedir para a Claudinha pegar aquele apontador, por gentileza. Ô, Claudinha, obrigado, hein? Esse foi do domingo passado, irmãos. Aqui, ó, você vê, ó, e a todo homem a quem Deus deu riquezas e bens, mas o que é que falta? Honra. A gente viu que no 6 tem a honra. Esse não tem, mas de qualquer forma, e lhe deu poder para delas comer. Ou seja, tem a sua porção. E tomar a sua porção. E gozar do seu trabalho. Isso é dom de Deus. Aí o que é que vem agora no podendo projetar o 6:2? Olha aqui que coisa interessante, amados. Podem ler na tela, é o inverso. O que é que Deus fez? Deu também riquezas, bens e mais, honra. Nada lhe falta de tudo quanto sua alma deseja. Mas o que é que Deus fez? Não lhe deu poder para daí comer. Antes, o estranho é quem come. Está um perto do outro, vocês percebem? O final do 5, Deus dá e permite que ele tenha a sua porção. E o outro, Deus dá e o estranho é quem come. E a Bíblia atribui isso a Deus. Quem diz é a Bíblia, não sou eu. Deus deu a riqueza e Deus fez assim. Tá? Por isso que eu falei, esse capítulo 6, ele é diferente um pouquinho de tudo, porque ele vem com as coisas. E aí ele continua. Esses versículos 3, 4, né? Até o 6, basicamente, é que diz: se o homem gerar 100 filhos e viver muitos anos, está falando de um homem que tem posses, um homem rico, ele pode ter 100 filhos, vive muitos anos, os dias dos seus anos forem muitos, e se a sua alma se não fartar do bem, ou seja, o homem agora está com um problema, ele tem tudo, muitos filhos, netos, bisnetos, mas a sua alma, ele quer mais, ela não se farta, ele não está satisfeito. Ele não está satisfeito. Tá? E além disso, não tiver um enterro, o sepultamento era sempre algo muito digno, basta lembrar o sepultamento de Jacó, talvez seja o mais esplendoroso da Bíblia, né? Porque José pede carruagens a Faraó, aquela coisa toda, tem uma comitiva que vai chegar em Canaã, que todo mundo vai ficar assim, o que está acontecendo aí? Quem chegou? Que é um negócio do outro mundo, era um sepultamento. Comprava-se campo para sepultar, era uma honra, era algo de valor. Digo que um aborto é melhor do que ele. Por quê? Porque a vida desse homem foi uma vida sofrida. Porque ele não achou contentamento em nada.
E a gente viu já no 5:18, no 5:18, vai dizer: eis aqui o que eu vi, uma boa e bela coisa. Eu até falei com vocês, olha, não é coisa simples. Salomão chamou de boa e bela. Uma boa e bela coisa. Comer, beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho em que trabalhou debaixo do sol todos os dias de sua vida, que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Então, seja pouco, seja médio, seja muito, usufruir do fruto do seu trabalho com a sua família, com seus entes queridos, Salomão disse: isso aqui é uma boa e bela coisa. Ele define como uma boa e bela coisa. Né? Então, esse outro aqui do 6, ele vai dizer que um aborto é melhor, porque debalde veio, debalde significa algo como em vão, tá? E em trevas se vai, e de trevas se cobre o seu nome. E ainda que nunca viu o sol, está falando do aborto. Tá? E a noção do aborto aqui, segundo alguns comentaristas, tem a ver com não só a criança que teve um aborto natural, estava ainda no ventre da mamãe, como aquele, por exemplo, o primeiro filho de Davi com Batseba. Foi uma questão ali de 7 dias, Deus levou. Também praticamente não viu nada. Nem conheceu, mais descanso tem do que o tal. Por quê? O que é que ele está mostrando, irmãos? O homem é um ser insatisfeito o tempo todo. É inquieto. Nós nem vamos ler mais, porque a gente já decorou Jó 14:1, né? A gente leu aqui várias vezes. É um ser nascido de mulher, que a gente viu lá, de breve, né? É como a névoa, que é a verdade do homem, vaidade. No entanto, ele é um ser inquieto ou irrequieto, dependendo da sua versão. Ele vai para um lugar, para outro, parece nada satisfaz. É uma coisa. Então ele está dizendo, ele faz esta comparação aqui, esta comparação é nesse sentido. E o versículo 6 vai dizer: certamente, ainda que vivesse 2 vezes 1000 anos, mas não gozasse o bem, não vão todos para o mesmo lugar? Né? Todo o trabalho do homem é para a sua boca, e contudo nunca se satisfaz a sua cobiça. Então o que é que ele está falando? Do homem que nunca está satisfeito com tudo que Deus lhe dá. Tudo que Deus lhe dá. Muito, você observa, sem filhos, ainda que ele vivesse 2 vezes 1000 anos, né? E esse 1000 anos também é emblemático, né? Essa questão dos 1000 anos, a gente até comenta. Por que que o 1000 é interessante para a gente entender algumas coisas? Porque o homem que mais a Bíblia registra como mais tempo viveu debaixo do sol foi o Matusalém, né? E algumas Bíblias vai estar Metusalá, nome próprio, é difícil da tradução. Se eu não me engano, foi 969 anos, né? Então você vê que não chega a 1000. Nenhum homem chegou a 1000. Então, o pregador aqui, sabiamente, ele coloca, olha, não basta ele ver 1000, dobra 2 vezes 1000 aí, né? Por isso que é hipotético, seja alguém que viveu 1000 mais 1000 continuamente, seja alguém que viveu 1000, viveu mais 1000, uma hipótese, hipotético. Ele considera que esse homem é um ser extremamente amargo e que alguém que nasceu, viveu um dia, 2 e partiu sem ver a luz do sol, é melhor do que ele. Né? É melhor do que ele. Essa é inerente a todos os homens. Muitas vezes, porque tudo isso vai depender, isso vai nos ensinando, aqui até o 8, onde a gente leu, isso vai nos ensinando ao que o Novo Testamento vai dar muita ênfase, desde o Senhor Jesus até as cartas apostólicas, tanto Paulo quanto Pedro, quanto Tiago, a questão do contentamento, porque a gente passa a ter a ideia que nós não somos daqui, nós somos peregrinos, né? E a gente pode ver essa ideia. Eu vou pedir para alguém abrir, por exemplo, nós vamos ler 3 textos, mas
Quem puder abrir em Hebreus 11, que é aquele da fé, né? Aí o microfone... Para ler o 24, 25 e 26. Hebreus 11, 24, 25 e 26. Pode ler? Hebreus 11, 24, 25, 26. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado de filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Amém? Você vê aqui o homem, quando ele está com o entendimento divino, Deus já o tinha chamado, ele se recusou a ser chamado neto de Faraó, gente. Isso não era pouca coisa. Ele teria tudo que você possa imaginar. Mulheres, roupas, prazeres, riquezas, e quem sabe até poder vir a ser um faraó. Aí eu não sei como é que era a regra, se alguém criado ali, sendo hebreu, né? Mas ele estava numa posição, e você vê que quando o crente entende como que a gente consegue passar nesta terra com o coração, com contentamento, porque essa é uma escolha não óbvia, né? Do ponto de vista secularista do homem debaixo do sol. Ele deixar a riqueza, aqui como diz, para ser maltratado com o povo de Deus, por um pouco de tempo. Então ele entendeu a brevidade da vida. É o que a gente está lendo em Eclesiastes. Ele entendeu que aquilo ali é um pouco tempo. E olha que não foi, né? Porque ele só viveu os primeiros 40 anos lá. Então os 80 foram 40 no deserto de Midian, pastoreando as ovelhas de Jetro, o seu sogro, e 40 no deserto, no sofrimento e na luta. Mas ele entendeu, segundo o autor de Hebreus, ele chama isso de pouco tempo, que é a brevidade da vida, e entendeu que o vitupério de Cristo, que estava por vir, isso ele chamou de maiores riquezas. Falou, isso aqui que o Faraó tem para me dar? É isso que a terra tem para me dar? As riquezas eternas são incomparáveis. Por maiores riquezas. Aí você faz. Essa é a briga, muitas vezes, interior do homem. É o que está no versículo 26 que a Claudinha leu. Os tesouros do Egito versus o vitupério de Cristo, a vergonha da cruz. Qual que você escolhe? Qual que você acha que é a maior riqueza? Por quê, irmãos? Porque a gente, antes de usufruir dessa riqueza ao lado do Senhor, a gente, por um pouco de tempo, vai ser maltratado como um peregrino aqui nessa terra. Mas ele entendeu isso. Ele falou, não, isso aqui não é nada. Paulo entendeu isso. A angústia, a dor, isso tudo vai passar. A riqueza que tem para nós, que né, nenhum olho viu, não subiu ao coração de ninguém. Tem até um short, né, que o pastor postou esses dias, tem uns 2, 3 dias. Essas riquezas, né, não são nada comparadas com aquilo que não subiu ao coração de homem algum. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então é uma questão nossa também. Tá? Essa questão do sofrimento é lista. Quem pode abrir? Meu Deus, eu não fiz aqui. É Jó 3. Jó 3. Vamos lá, a gente vai juntos para entender que essas questões, irmãos, elas são assim mesmo. É na vida de todo mundo, inclusive do crente, tá? A gente vai na batalha, a gente vai na luta. Ali, nós lemos ali o exemplo de alguém que entendeu, demorou, mas entendeu, porque não foi fácil. O chamado de Moisés, os irmãos sabem, o quanto ele reluta, são inúmeras desculpas para não, né?
Jó 3, deixa eu só ver o... Isso, seu versículo 1, 2, 3 e 4, na sequência, né? Vamos ler aqui juntos. Depois disto, abriu Jó a sua boca e amaldiçoou o seu dia. É o dia que ele nasceu. Olha só, Jó amaldiçoou o dia que nasceu. Só que Jó aqui já tinha perdido tudo, estava já com chagas, com aquelas chagas no corpo. Pode passar, por gentileza. E Jó falando disse: pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Pode passar? Converta-se aquele dia em trevas, e Deus, lá de cima, não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Hein? Um lamento de Jó, dizendo assim, né? Por que eu nasci? E um homem íntegro, reto, temente a Deus, e desviava-se do mal. Ah? Aí aqui você vê que não tem maldição para o pai nem para a mãe, né? Porque já era, aqui ainda não tinha lei, mas na lei vai dizer também, mas era normal do Oriente. Quem amaldiçoar pai e mãe era digno de morte. Aí o que é que os homens faziam? Amaldiçoava o dia que nascia. Porque o dia não está proibido. Né? Eu estou amaldiçoando o dia que eu nasci, entendeu? O homem que deu a notícia lá, ó, nasceu a criança, mas não estou amaldiçoando meu pai e minha mãe. Tá? Vai em Jeremias 20. Vamos lá. Jeremias 20, 14. Para você ver, irmãos, que o que nós estamos lendo, o pregador, sabiamente, 14 e 15. Vamos ler. Está aqui já, ó, Jeremias 20, 14. Olha o que Jeremias fala. Maldito o dia em que nasci. Não seja bendito o dia em que minha mãe me deu a luz. Ele está também usando a mesma... O dia. Não é maldito a mãe nem o pai. Maldito o homem que deu as novas a meu pai, dizendo... Ou seja, não é maldito o pai, é quem deu a notícia. Ó, teu filho nasceu. Então não estou amaldiçoando meu pai. Nasceu-te um filho, alegrando com isso grandemente. Né? Então, irmãos, não. Claro que não houve essa maldição na prática. É um lamento dele para com Deus, de tanto ele, né? Deus já tinha dito a ele, ó, você vai, eles vão enfrentar você, mas não prevalecerão. Mas era sofrido, por quê, irmãos? É um homem, Deus sabe o que é o homem. A gente acha que Moisés, Jeremias, Noé, seja lá quem for, eram super-homens, não, igualzinho a nós. Tiago vai falar que Elias era igual a nós. Então não tem espaço para exaltação humana. Tudo é homem depois do pecado. Tudo é homem. Tudo é ser humano. Então esses homens sofriam. A única coisa é que eles estavam ali junto a Deus e não entendiam. Aí chegava um momento que eles, como homem, não aguentavam. E falavam isso. Até que viesse o consolo de Deus. Né? Até que viesse o consolo de Deus. No caso do nosso amado Moisés, que a gente leu na fé, a ênfase que é dada ali é de um homem que experimentou, era um homem muito manso, né? A palavra diz que não havia homem mais manso na face que ele, mas que experimentou Deus sendo com ele. E ele percebeu que Deus era com ele de fato. Tinha dado autoridade. Então ele entendeu que o chamado de Deus, junto com aquele povo rebelde, era muito mais rico, que apontava para o sacrifício de Jesus, que é libertador. É pelo sacrifício do Senhor Jesus que nós somos libertos e somos chamados a peregrinar por um pouco de tempo e, eventualmente, até sermos maltratados, termos uma vida que, de fato, é sofrida.
Isto é muito maior riqueza do que tudo que o Egito poderia oferecer para ele. Então, no caso de Moisés, né, foi deixa claro a decisão correta, a troca, porque não era pouco, irmão, era a maior potência da época, não era pouco que o Egito poderia oferecer. Tá? Deixando claro, né, irmãos, que não estamos falando do povo egípcio. Tem servos, tem igreja no Egito, muitos servos, inclusive, nessas últimas perseguições que tiveram na última década para cá, muitos cristãos egípcios perderam a vida por não negarem Cristo. Tá? Homens simples, que provavelmente nem tenham lido a Bíblia, porque não tem a mesma facilidade com a gente, mas que foram evangelizados, entregaram suas vidas ao Senhor e não negaram o nome dele até a morte. Foram fiéis até a morte, né? E receberão a coroa da vida. Então, isso não muito tempo, nós estamos falando 10 anos para cá. Então, não estamos falando do país. Aqui é uma tipificação, né? O Egito aqui agora, para nós, aponta como se fosse tudo que o mundo pode nos oferecer, das suas belezas e riquezas, e seja lá o que for. Contra um pouco de sofrimento que a gente passa aqui. Mas mostrando também a humanidade, os irmãos vão entender por que eu estou trazendo para essa humanidade de Jó e Jeremias. Como eles pediram, Senhor, esse dia que eu nasci, seja maldito. Jeremias chega a dizer, o homem, né? Claudia falou, coitado do homem. Não tem nada a ver com a história. Jeremias amaldiçoou o homem lá que foi dar notícia ao pai dele. Nasceu um menino, vamos fazer uma festa. Porque, irmãos, nós não sabemos o dia de amanhã. Jeremias sabia que ia ser um profeta chamado por Deus? Jeremias era linhagem sacerdotal? Era filho de Ilquias, um sacerdote na terra de Anatote. Benjamim. Ele seria naturalmente sacerdócio levítico, tranquilo ali. E ele não exerce sacerdócio. Deus chama ele para o trabalho de profeta. Então você vai ser um profeta e vai profetizar, né, o final, a destruição de Jerusalém. Então não é fácil para um homem, tá? Não é fácil, porque o que tinha nessa hora de falso profeta dizendo o contrário, né? Dizendo, não, Deus é conosco, nós somos o povo amado de Deus. Que história é essa? Tá? Tá, amados? Vamos aqui continuar. Então, o versículo... paramos no 7 aqui, né? Um trabalho, porque o versículo mostra exatamente do homem, não a insatisfação do homem. Essa insatisfação do homem, né? Você vê que Jó teve utilidade na mão de Deus. Ele contestou, mas até o momento em que Deus se revela a ele, ele cala a boca, né? E depois ele recebe em dobro tudo, enfim. Jeremias também, quando Nabucodonosor de fato toma, já estava cercando a cidade, ele já vinha ali há 2 anos, ele é preservado, né? A gente viu que ele é preservado, a gente viu que tem ordem de Nabucodonosor para o seu comandante lá não fazer nenhum mal para Jeremias. Deus deve ter colocado isso no coração do Nabucodonosor. Só tem um profeta aí que fala para o seu general, inclusive pedir conselho para ele. O general vai lá, o que é que o senhor quer que a gente faça? Tá? A gente não sabe o amanhã, a gente não sabe que tem esse sofrimento, mas a gente não sabe que no dia do juízo a gente vai estar preservado. A Bíblia vai mostrando. Passou por um sufoco, mas no dia do juízo, tá? E isso está dito lá no que eu não vou voltar para Jeremias. Jeremias 15 está dito assim, ó, farei com que o teu inimigo te dirija súplicas. Chega lá no final, o inimigo chega. O que é que eu faço, seu Jeremias? Mano. Então a gente tem que crer nas promessas do Senhor. A palavra de Deus vem para isso. É o tesouro mostrando que aquele que permanece no Senhor terá a sua vida. Né? Não será confundido. Quem crer, Isaías diz, não será confundido. Jamais o crente verdadeiro será confundido. Tá?
Continuando, o versículo 8 vai dizer: pois que vantagem tem o sábio sobre o tolo? Ou o pobre que sabe andar perante os vivos? Né? São aquelas perguntas reflexivas que eu falei para você, para os irmãos. Não é? Por quê? Porque ele está falando que aquilo que nivela o homem ao final, que é a morte. O que vai diferenciar é você ter Cristo ou não. Não é? Em termos de morte, tanto o sábio quanto o tolo vão morrer. Né? E a gente vê isso, claro, que na morte do Senhor tem os dois ladrões, não tem? Os dois morrem. Mas tinha um sábio? Tinha. E tinha um tolo. Morreram igualmente. Mas o destino deles são diferentes. Né? O destino é diferente. Aí vem o tal do 10, amado. O 10 é que... O 10, talvez aquela KJA, que é atualizada, até seja melhor. O 10 é o grande enigma dos comentaristas. Todos eles falam, né? Esse 10. Dentre vários outros versículos, né? Os irmãos já observaram. Tem lá no 3 também. Olha aqui o 10. Vou ler na King James atualizada. Ora, tudo o que existe já recebeu um nome e já é do conhecimento de todos o que o ser humano é. Não se pode brigar com alguém mais forte. Aqui está numa linguagem até mais fácil. Aí eu vou ler na outra versão. Diz assim, ó: a tudo quanto há de vir, já se lhe deu nome, e sabe-se o que é o homem, e que não pode contender com o que é mais forte que ele. E na outra versão, seja qualquer o que for, já o seu nome foi nomeado, e sabe-se que é homem e que não pode contender com o que é mais forte do que ele. Ou seja, o que ele está dizendo numa linguagem de hoje, vamos dizer assim, seja lá o que for, meu amado, daqui para frente, o apontador? Ele estava aqui, acho que era, desculpa, pessoal. Provérbio 21. Mas de qualquer forma, era um provérbio bonito e que tem a ver com. O homem está em espírito, hein? No espírito. Olha lá. Amado, seja o que for, o que ele está dizendo aqui, de uma maneira geral, né? Porque não é fácil, você vai lendo, você lê, não é difícil a primeira vez que você lê, quer dizer isso. O que é que o pregador, né, o Kohelet, está querendo dizer? Seja o que for, amado, já foi nomeado, é como. E sabe-se que é o homem. Ou seja, lembra que a gente fala do comportamento do homem? Como o homem age? O que é que muda? As tecnologias. Houve uma era, né? Que para se carregar um transporte, provavelmente tinha uma roda, uma tábua em cima, quando o homem descobriu, pegava-se um monte de escravos, colocava o peso em cima, ia deslocando, passava para outra tábua. Hoje em dia já tem outro meio, já tem avião, já tem... Mas o homem continua o mesmo. O homem continua o mesmo, o ser humano continua o mesmo. Então ele está dizendo assim, não tem novidade por causa disso aqui. Sabe-se que é homem, seja o que for, é o homem. E que o homem não pode contender com o que é mais forte do que ele. Né? A maioria considera aqui como Deus. Não pode contender com Deus. Por isso que Deus vai falar várias vezes aquelas passagens, né? Que diz assim, ó, eu que tenho, né? Eu que sei o que é bom para vocês. Vocês não sabem o dia de amanhã. Então, como é que você vai contender com Deus? Você não sabe. Deus já sabe todas as coisas, mas você não sabe. Você não sabe porque nasceu no bairro A, porque seu pai foi esse, sua mãe foi aquele. Você nasceu no Brasil. Por que eu não nasci na Holanda, nasci no Brasil? Por que isso? Por que aquilo? Ele está falando da ignorância humana, do desconhecimento humano. Lembra que nós falamos isso na introdução dessa discussão? Mas sabe-se uma coisa, seja onde for, amado, é homem. Tanto faz se você ia ser, né? Vamos supor que você tivesse nascido numa Rússia, na Ucrânia, você saberia que teria talvez essa guerra? Você saberia se o seu esposo estaria na guerra e já está morto há muito tempo? Você não sabe de nada, irmãos.
Você sabia se você estaria sendo refugiado, entrando num trem, só com a bolsa, com alguma coisa, indo para outro país? Você não sabe. Uma coisa é que ele tem certeza, é o homem. O que vem depois não é nada diferente do da gente. Nem foi do passado. É uma pergunta bem difícil, tá? É um negócio difícil. Seja qual for, tá? Ah, faltou o 9, eu pulei aqui o 9 é bem interessante também. Deu para dar uma ideia do 10? A ideia do 10 é que seja o que for, amado, é homem. E segundo, não tem como contender com o que é maior do que você, que é Deus. Não é? Não tem como contender com aquele que é maior do que você. Por exemplo, antes de chegar no 9, se eu não me engano, Isaías 45, tá? Deixa eu só confirmar aqui para os amados. Uns trechinhos interessantes. 9. Quem pode ler? 45, 9 e 10. Isaías 45, 9 e 10. Ai daquele que contende com o seu Criador, o caco entre os outros cacos de barro. Porventura dirá o barro ao que o formou: que fazes? Ou a sua obra, não tens mãos? Ai daquele que diz ao pai: que é o que geras? E à mulher: que dás à luz? Viu? É mais ou menos assim. Por que eu nasci? Quem mandou vocês me gerarem? Como assim, amigo? Isso é pergunta de tolo. Por que você é meu pai? Por que você é minha mãe? Aqui é um ai. Ai daquele de quem contende com o seu Criador. Porque quem nos criou? O Senhor. Né? Vamos aqui ver o que é que Paulo, se não me engano, Romanos, vamos lá, acho que é 8:30. 8:30 e 9:30, 8:20, a gente vai chegar lá, tá? Os dois é importante para o nosso entendimento, porque a Bíblia é uma só. Isso, 8:20. 8:20. Romanos 8:20. Quem pode ler Romanos 8? É o 8:20 e depois o 9:20. Os dois, 8:20 e 9:20. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Amém? Pode parar Amém. aí. Quem a sujeitou à vaidade? Deus. Toda a criação. Então, às vezes, essas perguntas e questionamentos a gente faz. Quantas vezes eu não já fiz? Mas não vamos entrar em murmuração. Vamos aquietar o coração, como o próprio Deus sugere, aquietai-vos e vede que eu sou Deus. Né? Aquietai-vos e vede que eu sou Deus. E como está dizendo o pregador, não contenda com aquele que é mais forte que você. Se renda a ele, renda-se ao Senhor, na situação que você tiver. Renda-se a ele que é mais negócio. E o 9:20 agora, por favor, Janete. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá o que formou, por que me fizeste assim? Amém? E ele está replicando o quê? Isaías 45, nós lemos. Paulo está replicando nas palavras dele o que as escrituras já dizem. Quem és tu que replica a Deus? Então, foi por isso que eu falei que tem um escritor, é o Derek Kidner, o nome dele, falecido já, que ele vai dizer, Deus, em Eclesiastes, ele vai mostrar muito que o homem não deve dizer assim, o Senhor está sendo injusto para comigo. Todo ser humano, cada um faz essa. Pelo contrário, entenda que Deus está te mostrando a tua necessidade. Porque se ele te mostrasse, nem isso você saberia. Tu ia ser igual um animal, não sabe nem a necessidade que precisa. E alguns homens se fazem assim. Alguns seres humanos, está lá no Salmo, eu não lembro o número agora, que diz que o homem cheio de pompa e de honra, mas que não é sábio,
Ele é como um animal racional, irracional, que perece. É a mesmíssima coisa. Porque ele não reconhece o Criador, ele não reconhece Deus. Entendeu como é difícil? É difícil da gente aceitar, muitas vezes. Na situação, quantos de nós já passamos por situações que a gente... Que isso, meu Deus? É difícil. Para todos, vamos voltar lá, para a gente já estar terminando. E, finalmente, o 9, que eu não li, é só para mostrar, irmãos, que melhor é a vista dos olhos do que o vaguear da cobiça. Também isto é vaidade e aflição do espírito. Tá? O que ele quer dizer aqui? Mas melhor o que está à sua mão, à vista, do que você ficar... você é um eterno sonhador. Você planeja com o que não tem para ter mais e ter mais. Ele diz que isso é aflição de espírito ou correr atrás de vento, conforme algumas versões. Então é muito melhor à vista dos olhos. O que quer dizer isso? Você vê o que é que está ao teu redor, o que é que está às tuas mãos. Isso é muito melhor do que o vaguear, seria aquele sonhador. O vaguear dá, porque tem uma palavra aqui que é chave para tudo. Não é um propósito qualquer. O vaguear de quê? Da cobiça. Cobiça é coisa boa? Está no Novo Testamento, está no Velho Testamento, reprovando a cobiça. Principalmente cobiçar algumas coisas do próximo. O próximo tem, você não tem. É reprovável tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Então, o vaguear é aquela pessoa que vive sonhando, pega o caderno, começa a planejar, faz um monte de sonho, tendo já à mão algumas ferramentas para que ele possa usufruir e crescer com aquilo que Deus lhe deu. Mas ele faz um sonho em cima daquilo que é cobiça. É o que ele não tem e nunca vai ter. Ele vai jogar fora muitos caderninhos anotados. Ele começou com 20 anos fazendo planejamento, está com 80 fazendo planejamento, está cobiçando coisas que jamais ele vai conseguir. Entendeu? Ou cogitando coisas que não lhe é da competência. Ele não entendeu que Deus é quem fez todas as coisas. E o que, se Deus colocou a mão dele aquilo ali para fazer, aproveita aquilo que está à sua mão para fazer. Isso Eclesiastes vai falar, inclusive, mais para frente. Aproveita com todas as tuas forças para fazer bem feito aquilo que está às tuas mãos. E não vaguear da cobiça. Elucubrações. Daqui a não sei quantos anos eu vou ter isso, aquilo. A gente não sabe amanhã, né? Então, isso aqui está claro, o 9. E o 11 e o 12... para concluir, diz assim, ó, sendo certo que há muitas coisas que aumentam a vaidade. O que mais tem o homem de melhor? Né? A gente já viu que o que é bom para o homem é gozar de todos os bens, seja pouco, seja muito, que Deus lhe deu durante os poucos dias da sua vida. E que ele está dizendo que esses exemplos que ele citou aqui não são exaustivos. Ele está dizendo que, olha, tem muita coisa que ainda que aumenta a vaidade. Né? Porque você vê que termina com pergunta. Porque quem sabe o que é bom nesta vida para o homem, por todos os dias da sua vaidade, os quais gasta como sombra? Porque quem declarará ao homem o que será depois dele, debaixo do sol? Termina com pergunta. Lembra que eu falei para vocês? São perguntas reflexivas. Eu responderia para mim aqui aquilo que Deus colocou para mim. Eu vou agradecer a Ele. Não é? Então, o homem, ele sai nesse vaguear. Esse versículo 9 e 10, 9, 10, 11 e 12, eles são muito interligados. O homem faz vagueações, faz elucubrações, sem considerar Deus. E, às vezes, ele está contendendo contra o Criador, que disponibilizou para ele um ferramental, um instrumental, para que ele usufrua daquilo. E, quem sabe, o dia de amanhã, o que vem depois, é Deus. Quem sabe não é dali que você alcançará alguma coisa que você almeja nesses poucos dias debaixo do sol. E ele vai dizendo, olha, não é só isso. Existem muitas outras vaidades como essa, semelhantes a essa.
mas ele já define, tudo é vaidade. Voltando para o início do livro, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Amém? Então aqui mostra, como eu falei para vocês, é pequeno, mas me parece um dos mais profundos, assim, difíceis de compreender. Você tem que ler muitas vezes para chegar nesse entendimento de se alegrar com aquilo que Deus te deu e que, como ele falou, na muita quantidade de coisas que você quer, é que vem os sonhos. Né? Vamos ficar de pé então para a gente orar, 10 horas. Senhor Deus e Pai, nós oramos a Ti nesta hora, agradecidos por este momento em que participamos da Escola Bíblica Dominical. Senhor, toma em Tuas mãos, ó Deus, recebe a oração da Tua igreja, como aroma suave, como oferta diante do Teu altar celestial. Nos dá, Senhor, um intervalo abençoado, já preparando os nossos corações para a ministração da Tua santa palavra. Oramos agradecidos por tudo, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.